Bom, tem uma pergunta aqui do Vitor Brito, e aí a gente vai. A pergunta dele vai puxando o tema inicial da nossa conversa. Gostaria de saber dos participantes como eles acham que essa guerra vai acabar. Isso é completamente imprevisível. Pode acabar com guerra nuclear, pode acabar com o Putin aceitando um acordo, mas eu acho assim que de qualquer jeito acaba sempre a Rússia perdendo, né? Ou o mundo perdendo junto, porque eu acho que não tem como a Rússia ganhar essa guerra. Ela pode ganhar todas as batalhas em campo, como os Estados Unidos ganhou todas as batalhas no Vietnã, como a União Soviética ganhou todas as batalhas no Afeganistão, né? Mas como os Estados Unidos também ganhou todas as batalhas no Afeganistão, mas ganhar a guerra ela não tem como ganhar. Mas o problema é quanto o mundo vai perder com isso, né? O problema é esse, porque a Rússia já está condenada. O problema é o nosso mundo. O que é que vai ser dele, né? O que é que você acha, Renato? A gente tem que fazer uma comparação de peras com peras e de maçãs com maçãs, né? A gente não pode comparar a invasão da Ucrânia com a invasão da Chechênia, né? São coisas totalmente diferentes. A Ucrânia é um quadrado de 1.400 por 1.400. A Ucrânia é maior do que Rio e São Paulo juntos. A Ucrânia é maior que Minas, a Ucrânia é maior que a Bahia. Só que a Bahia tem 15 milhões de habitantes, eles têm 42. Na verdade, 39, porque já vazaram uns 3 ou 4 milhões de pessoas. Inclusive, tem vários países. Para Portugal, salvo engano, a segunda maior colônia de ucraniano. A população morando fora do país é enorme. A Ucrânia é um país com PIB per capita metade do Brasil, é um país miserável. É um país altamente corrupto. Tem 5 famílias que são donas de 80% do país. Que inclusive colocaram esse cara lá. E todos os políticos, eles são os donos do país. Não existem... Nesse filme não tem mocinho, só tem bandido. Tudo vagabundo, tudo vagabundo. Aquele negócio da Snake Island, disse, não, os caras resistiram até a morte. No dia seguinte a Rússia mostrou os 12 caras, não tinha nenhum arranhão, ninguém morreu. Foi tudo mentira, o áudio era mentira. Todos esses tanques que vocês estão vendo na televisão, o russo destrói o tanque ucraniano, ele vai lá e pinta um Z e tira uma foto, destruímos mais 50 tanques russos. É tudo mentira. Tudo mentira. E a gente não pode ver o que a Rússia está dizendo, porque não tem Sputniks aqui, não tem RT, eles silenciaram todo mundo, não é isso? Silenciaram todo mundo. O primeiro avião russo abatido foi sábado. A Rússia tinha um domínio aéreo completo, mais de uma semana. A marinha deles durou 38 minutos. O último navio que sobrou, eles mesmo destruíram para a Rússia, porque sabiam que ia perder uma dessa. A marinha dele, a aeronáutica deles durou acho que 27 minutos. Os aviões que existem ainda, porque fugiu para outro país. Tipo, foi um domínio assim, a Rússia botou para lascar. Tipo, foi uma demonstração, uma demonstração de força linda. Agora, vamos fazer uma comparação com um país com a mesma população e área, o Iraque. A Segunda Guerra do Iraque, os Estados Unidos inventou um negócio que inclusive a ONU disse que era crime, que era proibido, não sei o que lá, e a ONU mesmo fez, que é zona de exclusão aérea. A zona de exclusão aérea é o seguinte, eu tô dizendo que quem vier aqui eu vou madeirar, mesmo que não seja militar. Eu vou madeirar. E eles meteram bronca em quem subisse um pampipa ali, eles atiravam. Eles fizeram isso no Iraque, madeira durante 6 meses. Não tinha nada, você não podia sair de avião do país. Depois que não tinha nada no país, o americano demorou quantos dias para tomar Bagdá? 21 dias. Certo? Vamos esperar 21 dias. A vantagem chegamos na segunda... em 15 dias hoje. A vantagem tecnológica e material dos Estados Unidos sobre o Iraque era 100 vezes maior do que a vantagem da Rússia sobre a Ucrânia. Eles têm os mesmos tanques, os mesmos aviões. É lógico que existe uma diferença de escala de número, mas a diferença de escala de número dos Estados Unidos também é absurda em relação a... Os Estados Unidos têm 2 strike groups que tem mais bomba atômica do que a maioria dos países, do que vários países, do que a Coreia do Norte. Um strike group aí que tem mais bomba atômica do que a Coreia do Norte. Os Estados Unidos têm mais bomba atômica em submarino do que a China de todos. Não tem como comparar, né? Em relação assim à economia da Ucrânia, o que tem de mais relevante lá? Tem alguma coisa realmente econômica de interesse na Rússia ou é algo meramente militar estratégico? A Ucrânia para a Europa, o que o Egito era para Roma. Roma, se o Egito não mandasse comida, eles passariam fome e entrariam em colapso. A Ucrânia é e sempre foi o celeiro da Europa. A Ucrânia e a Rússia exportam 33% a 35% de toda a cevada e trigo do mundo. Aí eu lhe pergunto, eles dizem, nós vamos boicotar, a gente vai arregaçar, não sei o que, vai fazer acontecer. Esses países que precisam importar comida, eles vão pagar o dobro ou 50% mais para comprar o trigo de outra pessoa que não seja a Rússia e a Ucrânia? Eu não tô falando de... A Europa paga. A Europa pode triplicar o valor do... Eles têm condição de pagar. Agora eu tô falando de país merda, meu irmão. De Filipinas, de Indonésia, de merda, de país miserável. De país pobre. De país que se aumentar a comida 20%, eles cortam a cabeça dos políticos, né? Eles começam a ter... Como é o negócio? Primavera Árabe aconteceu em decorrência de quebra de safra. Exatamente. A Revolução Francesa foi uma consequência direta do vulcão. O vulcão diminuiu a incidência de sol na Europa há 7 anos. Foram 7 anos de produzindo cada vez menos comida, as pessoas passando fome e
pessoal passando fome. Rapaz, se você não tem filho, você morre de fome de boa. Agora, se você tem filho, meu irmão, e o guri chora de fome e você vira um bicho, você faz qualquer coisa. Você faz qualquer coisa, mas você vai botar comida dentro de casa. E é isso que os caras fizeram na Revolução Francesa. Mataram freira, mataram o que queria, mas eles queriam solução. Eu duvido que a maior parte do mundo não é. 80% da população mundial vive sob países miseráveis. A maior parte da população mundial não vive sob democracia. Os 35 países que foram neutros e os 7 que ficaram do lado da Rússia não é apenas a maior parte da população da humanidade, como é a maior parte do PIB da humanidade. A Índia já falou que não vai boicotar. A China já falou que não vai boicotar. O Japão já deixou claro, você me dá essa ilhazinha aqui, a Sakhalina, que a gente entre em acordo, não é isso? Já ficou muito claro que esse boicote não vai dar certo. E se desse, seria menos pior para a Rússia do que seria para o resto do mundo. Com certeza. Eu assim, fico assim, só um pouco assim, Renato, com algumas coisas que você falou, porque assim, a questão do poderio militar ucraniano não é atualizado, né? E o poderio russo é bem atualizado, né? Então você tem um Su-27, um Su-27 lá de um avião da década de 80 na Ucrânia, enquanto ele tem um Su-35 agora de 2010, né? Então bem mais atual, que não tem como a Ucrânia fazer frente a isso, né? Então, eu acho que, assim, apesar de ser parecido, não é igual, é bem diferente. E a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, porque o Vladimir Putin, ele é um mestre da propaganda, né? Ele é um espião, cara. Ele é um mestre da propaganda. Então, assim, vender desinformação e contar mentira é com ele mesmo. Se você retroagir um pouco essa história de guerra de Rússia e Ucrânia, há mais de 4 anos já se falava que a Rússia iria invadir a Ucrânia, né? Nas vésperas disso, ele declarou, disse assim, parem de falar essa besteira, não vamos invadir ninguém. Então, tudo que esses caras falam é mentira. Então, eles invadiram primeiro dizendo que iam tirar nazistas do poder, fascistas, né? Como toda esquerda gosta sempre de acusar o outro do que ela é, né? Chamar os caras de nazista, de fascista, de tudo que ela é, mas ela gosta de imputar os outros, né? Então, ele inventou essa história. Depois inventou que foi a questão da OTAN se aproximando. E agora está inventando essa questão de laboratório de arma química. Eu não sei se você viu que coisa nova agora, que tem laboratório de arma biológica, né? Os Estados Unidos junto com a Ucrânia tem uma produção de armas biológicas lá na Ucrânia, né? Então toda hora eles mudam a tese, toda hora eles mudam a versão e ficam extremamente complicados com isso. Então, assim, o Putin é um mestre da desinformação. O que é que você acha dessa questão toda aí, Renato? Voltando à Segunda Guerra do Iraque, os Estados Unidos diziam que o Iraque tinha arma de destruição de massa. Sim, verdade, claro. Existe um capítulo de um livro, tem um livro, eu vim aqui fazer propaganda do meu livro, mas tem um outro livro que a leitura é mais fundamental, que é Caminho da Servidão, de um cara chamado Friedrich Hayek. Tem um capítulo do Friedrich Hayek que é denominado Por que os piores chegam ao poder. Porque os piores chegam ao poder. Eu defendo a tese de que um travesti da cadeia é 100 vezes mais homem. Ele tem 100 vezes mais honra do que Bolsonaro, do que Putin, do que todos esses caras. Bolsonaro disse que ia morrer e não ia se curvar. Ele chegou lá e beijou no rosto e foi beber de noite na casa do Toffoli e indicou todos os capachos e acólitos do Toffoli para o STF, todos os lugares, não é isso? Essa semana, inclusive, ele liberou o negócio do Vale Calcinha, Vale Absorvente, né? Hoje ele passou a lei que ele apoia de cota para mãe solteira, né? Mas o Biden, há 9 meses, há menos de um ano atrás, dizia que ia destruir a família, ele não ia acabar com ele, destruir a família e botar na cadeia todos o pessoal do Maduro. Anteontem, ele beijou no rosto de Maduro, abraçou. Só faltou beijar na boca, não é isso? Só faltou o cara beijando. Você beija no rosto de homem? Você beija no rosto de homem? Eu beijo no rosto de meu pai, de meus filhos, meus sobrinhos. Você beija no rosto dos seus brothers? Não. Os argentinos costumam beijar no rosto. Você beija no rosto dos seus brothers? É isso, ele beijou. Biden, inclusive, uma cultura menos de contato que a nossa, americana, não é isso? Biden beijou o Maduro no rosto, ficou dando risada com o cara, abraçando o cara. Tipo assim, um cara que ele dizia que ia destruir a família do cara um ano atrás, não é isso? Pra se eleger. Então, esses caras não têm nenhuma honra. Um travesti na cadeia, se ele fizer um acordo e não pagar, vai acontecer o que com travesti na cadeia? Ali tem muito mais honra. A cadeia é um lugar que tem mais honra do que na política. Esses caras são menos honrados que um travesti da cadeia. Mas voltando, já que a gente tá falando de vagabundo aqui, é isso. A gente tá falando de vagabundo, não é de homem, não é isso? Como é o nome? O grande dizia, né? Que homem é homem, menino é menino, viado é viado e político é político, não é? Os caras diziam, não tinha um negócio desse? É verdade. Eu conheço o Falcão falando. Ele não é mentira? Falcão, isso, a gente tá falando de vagabundo, a gente tá falando de homem aqui. Não é isso? Hoje em dia, bicho, pra você encontrar um cara que tem a honra hoje em dia, é 1 em 100. Uma mulher é 1 em 10 mil. Hoje em dia, os homens são mulheres e as mulheres são crianças. O grande problema da política mundial é exatamente que você colocou pessoas que não têm nenhuma qualificação, não contribuem nada para a sociedade, são parasitas para ter a maioria. A democracia é um condomínio onde o porteiro vota. O porteiro vai querer mais porteiro, que o porteiro recebe um salário maior até o condomínio colapsar.
Se alguém não entender isso, procure o Deus que democracia, o Deus que falou de Hope. Isso é uma certeza absoluta. Os pais fundadores nunca usaram essa palavra democracia, nunca usaram essa palavra nem na Constituição Americana, nem na Constituição Estadual dos Estados Unidos. Eles usavam a palavra república. República é um condomínio. Quem contribui, vota, não é isso? A gente vive hoje um esquema que os parasitas votam. Aí é por isso que esse tipo de escória consegue chegar ao poder, né? Mas voltando à questão. Vamos voltar à questão de Putin. Sim. A gente, tudo bem, Putin pode ser um mentiroso. São todos inferiores a um travesti da cadeia. Mas nós não ouvimos as mentiras de Putin. Nós ouvimos o que o globalista diz que Putin disse. Você ouviu da RT? Você está acompanhando o Sputniks? Ele está vedado, não passa no YouTube a versão dele. Nós só ouvimos a versão de um dos lados mentirosos. Não existem, eu repito o que eu falei aqui 2 vezes. Nesse filme não tem mocinho. Esse é o filme de terror, só tem bandido, tudo vagabundo. Agora eu lhe pergunto, se o cara do PCC lutar com o cara do terceiro comando, eles se matarem, é bom ou ruim pra gente? Quanto menos, melhor. Quanto mais vagabundo se matar, é melhor porque não é vagabundo. É isso. Aí tem uns caras, tem um Peter Turguniev, tem um advogado lá que tem não sei quantos mil seguidores. Não, porque é uma agressão injusta, não sei o que lá. Rapaz, os governos são organizações criminosas. Os governos são organizações criminosas. O tributo é uma ameaça de morte se você não pagar. Se você resistir e não pagar, você vai morrer. Renato. Você vai preso. Se um estuprador for morto por um assassino no meio de um estupro, é legítima defesa ou não é? Você botar pessoas, ele tá proibindo 27 milhões de homens de sair do país para forçadamente ir pro exército. Isso é moral e pragmaticamente inferior à escravidão. A escravidão é fundamentada na Bíblia num contrato que você sabe que você vira escravo se você não pagar sua dívida, não é isso? Se você roubou algo de mim e não me devolveu, você se torna meu escravo no Êxodo 22, não é isso? Deixa eu aproveitar um gancho aqui agora com você. Você acabou de falar aqui. Essa questão dos milhões de homens que foram obrigados a combater. Queria até falar com você, Aron, em relação a essa dualidade terrível, né, que existe no discurso. Então, de um lado, você tem um Estado soberano que proíbe a população ter armas para se defender legitimamente. Só que na página 2, quando existe um confronto armado, essa mesma população que foi desarmada anteriormente agora é obrigada a portar fuzis que não tem nenhuma intimidade, não tem nenhuma técnica, e são convidados a morrer e a defender o país. A hipocrisia do Estado é essa, né? Eles tomam as armas da população para se defender da população, né? Os políticos, né? Os corruptos e tudo mais, né? Então eles tentam desarmar a população para se defender da população, mas na hora que eles estão vendo que eles estão sendo atacados, eles querem forçar a população a pegar em arma, quando no primeiro momento ele que tomou as armas, né? Até teve um escritor ucraniano que ele se arrepende. Às vezes a gente vê essa demagogia barata aqui no Brasil de tipo assim, menos armas, mais biblioteca, mais livro, mais isso, mais aquilo. E o escritor fala que ele se arrepende de não ter tido algum tipo de intimidade com isso, de ter pregado esse tipo de coisa, né? E agora ele foi forçado a pegar no fuzil que ele não tem nenhum tipo de intimidade, nenhum tipo de treinamento, e vai servir de bucha de canhão, como você disse. Não tem a mínima chance contra um exército profissional, um exército treinado, com experiência, com muita experiência, com o exército russo lá na Síria e tudo mais, né? Então, endurecido, então não tem como realmente dar certo um negócio desse. Quem quiser lutar na Ucrânia, tem um site, inclusive, convidando, ele paga a sua passagem. Bote lá, Legião Estrangeira Ucrânia. Se você quiser, pode ir lutar. Só que você vai ser um partizan. Os acordos internacionais de guerra não cobrem você. Você vai. Se você for pego, você não vai ser nem julgado. Mas isso, voltando. Nenhum tipo de garantia. Exatamente. Pelo menos vai acabar rápido pra você. Isso. Tem 22 mil caras hoje lutando na Ucrânia. Tem 22 mil. Inclusive, tem gente de praticamente todos os países da Europa. O pessoal da Legião Estrangeira estava recebendo oferta de $15 mil por semana. $15 mil por semana. Esses caras, essas pessoas, elas foram forçadas a não sair porque o Zelensky quer corpos. Ele precisa gerar uma crise humanitária. Quem está derrubando o avião, quem operava radar na guerra do Vietnã, não era vietnamita. Não existia nenhum vietnamita que soubesse operar radar. Não existia. Não existia vietnamita que soubesse operar foguete antiaéreo. Era tudo russo. Hoje, quem derrubou todos os aviões e helicópteros foram americanos. Um Javelin, você vai botar um Javelin com uma arma que custa $300 mil, $1 milhão o disparo na mão de um cara que nunca operou uma porra dessa. Você vai fazer isso? Não vai. Você tem que mandar um profissional para operar uma arma dessa. Hoje, 90% das perdas russas estão sendo na mão de mercenários com equipamento bancado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos querem fazer na Ucrânia a mesma coisa que os Estados Unidos fez no Afeganistão. Assistam Rambo 3, que vocês vão ver lá o Mujahideen. A União Soviética, no seu ápice, perdeu para Osama Bin Laden. Como recebia armas infinitas da China, da União Soviética, e a chamada da Guerra Santa atraía gente infinita para lutar lá, os muçulmanos do mundo inteiro.
É isso que eles querem fazer. Eles fazem contra-propaganda para dizer que o Zelensky é um grande líder e tal, não um globalista homossexual. Ele, como é que chama? O cara começa a dizer, não, ele é um herói, é um mestre. Na verdade, tudo mentira. A Snake Island era mentira, os vídeos, tudo. A maioria das informações que chegam aqui são todas mentirosas, a versão mentirosa de ambas as partes. Agora, para que essa mentira? isso é uma arma. A guerra da informação existe para atrair os 22 mil otários que estão indo lá morrer de graça sem receber nada, ou micharia, que sua vida não vale 7, 8 mil dólares por semana. E o dos países receber pressão política dos seus constituintes para mandar arma, né? Sim. Agora, voltando à questão, eu acredito que dentro de 20 dias a Rússia vai chegar aos objetivos estratégicos dela, que é pelo menos chegar até o rio que divide o país à metade, e vai ocupar a metade e simplesmente ignorar a outra metade. Eles vão ter que... Se você já leu Sun Tzu, você sabe que se você encurralar o cara e não der saída, ele vale por 3, não é isso? Eles vão dar saída. Tem vários países que fazem fronteira com a Ucrânia, que são da União Europeia e estão recebendo essas pessoas. A União Europeia está investindo muito dinheiro em campo de refugiado, está tudo pronto lá, tem um hospital, tem tudo. O que eles vão fazer é decapitar o país. Acho que dentro de 20, 25 dias eles vão decapitar o país mesmo e parar de avançar. Porque é uma guerra de atrito. A guerra que está se fazendo contra a Rússia não é uma guerra de ganhar território. Não é uma guerra como uma Primeira Guerra Mundial. É uma guerra de causar dor, de causar morte, de causar prejuízo até o cara desistir. O russo é imune a isso. A história da Rússia mostra isso. Tem menos gente hoje na Rússia do que há 100 anos. Tem 7 vezes mais gente no Brasil. Ô, Renato, me permite aqui fazer um parênteses no que você está falando. Eu queria fazer uma citação também histórica, né? Que não sei se a pronúncia está correta. Holodomor. É uma expressão... Foi uma campanha de extermínio. Inclusive tem muito russo lá. E o cara que foi derrubado lá chegou a ser... O governo tinha partido russo lá recentemente, porque eles fizeram limpeza étnica lá durante o Stalin, né? Só para falar um pouco mais com a nossa audiência, essa palavra, todo mundo pode fazer uma pesquisa rápida, significa uma expressão, né? Matar pela fome ou matar pela inanição. Então, assim, no século passado, 1931, 1933, o Stalin, né? Então comandante da União Soviética, tinha poder, tinha caneta para isso. Ele conseguiu matar milhões de pessoas de fome na Ucrânia. Então, assim, as pessoas que estão hoje lá combatendo de forma totalmente desproporcional, né, questão militar, os russos, provavelmente são netos dos sobreviventes desse Holodomor. Então, existe um fator recente de um atrito, de uma indiferença gigantesca entre o povo ucraniano e tudo que representa a Rússia, né? E o Vladimir Putin, ele tenta o tempo inteiro emplacar a tese, né, de que existem russos que estão sofrendo na Ucrânia, né? Outro fator histórico também relevante para ser citado aqui, para a gente estar em outro tema, Aron, já com você, tem a ver com a questão de migração populacional, né? Então, assim, a União Soviética, ela tinha um sistema piramidal de poder, onde o Stalin, como se fosse um faraó, um deus na Terra, ele tinha poder para mudar de pessoas, populações inteiras. Então ele podia chegar aqui e dar um comando e retirar aqui famílias, uma colônia aqui de Moscou e colocar lá em Kiev, por exemplo. Então, hoje, muitos dos russos que estão lá, que ele inclusive alega que está defendendo, né, essa questão toda, são descendentes dessas migrações que foram feitas estrategicamente lá atrás. Justamente para você não só ter ali um olhar russo, né, do Kremlin nessas áreas mais distantes, né, de Moscou, como também para futuramente acontecer o que está acontecendo, você ter essa carta na manga, esse argumento. Para dizer que são russos. E eu quero que o Aron fale um pouco aqui para nós em relação a... Assim, Aron, eu vejo um grande paralelismo, né? Renato falou mais cedo na questão da questão libertária, né, que rege as relações internacionais. E um princípio básico, né, das relações internacionais é justamente o princípio do respeito à soberania dos Estados nacionais. E eu vejo que isso tem um paralelismo direto, né, com aquele princípio clássico, né, dos libertários, inclusive Jane Rand, uma russa, né, a questão da não agressão. Você podia falar um pouco mais sobre isso? O primeiro axioma libertário é o axioma que ninguém pode iniciar violência contra ninguém, né? Ninguém pode iniciar violência, começar uma violência, né? Então, de certa forma, tudo bem, pode ser que não tenha santos nessa guerra, mas a Rússia foi quem atacou. A Rússia foi quem iniciou a violência, então ela está errada nesse sentido, né? Ninguém pode iniciar a violência, então a Ucrânia tem direito e pode usar de todos os meios possíveis para se defender, né? É o povo ucraniano que está sofrendo com isso, né? Independentemente de ter políticos no poder, que a gente sabe que
podem ter lados e podem ter as mãos sujas, mas o povo ucraniano é que perdeu suas casas, o povo ucraniano que está passando fome, que está tendo que fazer um êxodo do país. Então, assim, a Rússia iniciou violência, ponto. A Rússia é culpada, porque ela foi quem atacou primeiro. E ela tem que ser combatida pelo povo ucraniano com o meio que for. E eu acho que está certo mesmo o Ocidente tomar um lado e fazer uma guerra por procuração, jogando dinheiro, jogando arma, jogando tudo para se mandar da Ucrânia, apoio humanitário, treinamento. Explica o que é essa guerra por procuração. Guerra por procuração é quando duas superpotências não podem se enfrentar diretamente por causa de um risco de uma guerra nuclear, já que se alguma superpotência for derrotada, ela garante que a outra superpotência irá ser destruída também com a ativação da sua tríplice nuclear, né? Que seriam os submarinos, que podem estar em qualquer lugar da Terra, seus mísseis balísticos que estão em várias bases espalhadas e seus bombardeiros que estão no ar, estratégico, né? Que tem bomba atômica. Então, assim, ele garante que a outra superpotência, caso ela seja destruída, também vai ser destruída. Então, para evitar esse tipo de conflito direto entre duas superpotências, uma superpotência banca um terceiro, né? Banca um terceiro, e aí é como se desse uma procuração para um terceiro e arma esse terceiro contra aquela superpotência. Então, a gente vê esse exemplo de Vietnã contra Estados Unidos, né? A União Soviética bancando o Vietnã contra os Estados Unidos. Afeganistão contra a União Soviética. Então, a mesma coisa, né? Os Estados Unidos e China bancando contra a União Soviética, etc, etc. Vários exemplos outros na história. Então, assim, a Ucrânia tem que ser realmente apoiada, defendida, né? Obviamente que também é voluntário de quem quiser ir lá defender a Ucrânia ou não, né? Eu tenho meus próprios interesses, eu não iria para uma empreitada dessa, né? Mas quem quiser ir também, é legítimo que vá. Não foi coagido à força. O errado é coagir à força a pessoa a isso, né? Isso também é errado, né? Porque isso também é iniciação de violência, né? Contra pessoas pacíficas, né? Então, que fique bem claro isso. E como o Matheus disse, né, por todos esses motivos aí que aconteceram, o ucraniano realmente tem medo da Rússia. E a Rússia se pronunciou sim, como o Putin disse. Ele vem... O Putin, ele é um mestre da desinformação, ele é um espião, ele é formado na KGB. Então, beleza, os Estados Unidos fala muita coisa errada, faz muita coisa errada, tem muita mentira, mas as mentiras russas, elas vêm se acumulando há mais de 4 anos. Então, se você chega e pega um canal aí como Hoje no Mundo Militar e vê os vídeos de 4 anos atrás, você já vê essa conversa de invasão da Ucrânia, é muito velha. E tipo assim, tem outro professor, o comandante Robson Farinazzo também, que há muito tempo ele vem falando dessa tensão de Rússia e de Ucrânia. E trazendo aqui para a questão do Brasil, uma coisa importante que aconteceu é o seguinte: quando o mundo estava nessa calmaria toda, todo mundo começou a olhar para o Brasil e para a floresta amazônica. E essa questão dessa tensão na Ucrânia tirou esse foco do Brasil e o mundo voltou a olhar para a Europa, né? E dizer assim, deixa o Brasil quieto e a gente vê isso depois, porque a gente precisa dele para um esforço de guerra contra a Rússia e contra a China, né? A gente ganhou um fôlego de 10 anos, mas tudo isso que está acontecendo aí, e esse novo tipo de guerra, de cancelamento, guerra financeira, eu acho que a gente tem que estar preparado para isso. Porque isso um dia pode vir para cima do Brasil. Porque, como você mesmo disse, né, Renato? Quantas bombas atômicas a gente tem? Nada. E tomaram o dinheiro todo de uma superpotência, né? Fizeram o que fizeram, uma guerra econômica sem escala. E o que pode ser do Brasil? O que você acha disso, Renato? Antes de Renato responder aqui, deixa eu só botar uma mensagem aqui da Luísa Caroline Barbosa, que ela fala aqui que Stalin dizia que o caminho mais fácil para o comunismo é a democracia. E aproveitando aqui o pessoal que está nos assistindo agora, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, o papo tá legal, então curte aí e compartilha com os amigos, vamos fazer a gente chegar logo aí esses 1000 inscritos, que falta pouquinho, né? A produção tá me cobrando aqui, eu tenho que falar. Então eu passo para Renato e o Matheus está querendo falar alguma coisa aí também. A crise dos mísseis de Cuba é a coisa mais próxima que a gente já viveu do que eles estão vivendo agora. A fronteira da Ucrânia em relação ao Moscou é 3,5 vezes mais perto do que a distância da fronteira de Cuba para Washington. A ocupação da Ucrânia pela OTAN e por forças da União Europeia é uma ameaça 3,5 vezes maior, ou até mais, porque não tem água entre eles, a Rússia, do que a ocupação soviética e bases soviéticas em Cuba. E os Estados Unidos estavam dispostos a destruir o mundo para que isso não acontecesse. Vocês conseguem imaginar os Estados Unidos permitindo uma base de mísseis atômicos chineses em Cuba, na Nicarágua, no México?
Eles não iam até o fim para evitar isso? É exatamente isso que o russo está fazendo. Eu repito o que eu falei aqui em relação ao recrutamento militar obrigatório. Eu não botaria um centavo para a Ucrânia continuar existindo. São gangues criminosas. Se tem um país ou uma causa qualquer que ninguém botaria dinheiro e nem morreria por isso, essa causa não vale nada. Essa causa não vale nada. É um país corrupto, é um país miserável, é um país que tem metade do PIB per capita do Brasil. Renato, é um governo, Renato, mas tem as casas das pessoas. Isso. As casas das pessoas que estão sendo impedidas de sair da guerra pelo vagabundo do Zelensky. A maioria das pessoas queriam ter saído de lá, não queriam participar disso. Ele está forçando as pessoas a ficarem lá e morrer. Cada morte que acontecer lá de pessoa que queria sair e não saiu, está nas mãos do governo criminoso da Ucrânia. O que a Rússia está fazendo é simplesmente o que os Estados Unidos fez com Cuba. Se a China fechasse com Cuba hoje, de botar uma base atômica lá, de botar míssil, os Estados Unidos iam aceitar isso, Renato, sim ou não? Já tem míssil na Turquia, já botaram míssil na Turquia. Pois é, mas a Turquia, também, qual é a distância? Qual é a distância? A Ucrânia é 5 vezes mais perto que a Turquia. A Ucrânia fica a 300 km de Moscou. Mas não tem como defender, um míssil balístico não tem como defender de qualquer jeito da Turquia, Pois é, mas da Turquia você não consegue entrar com tropas. A Turquia tem um mar de distância. Tem. É um mar, você não consegue entrar na Turquia, você vai ter que atravessar os Urais. O outro é uma planície. Você em 300 km está dentro da Rússia, está na capital dos caras. Eles não podem, tipo assim, eles vão deixar de existir. Se eles permitirem, se os Estados Unidos permitir bases chinesas em Cuba, ele vai continuar existindo, mas Renato vai deixar de existir, né? Mas Renato, assim, são os países da OTAN, são os países ex-Pacto de Varsóvia, a Pacto de Varsóvia era a antiga aliança que tinha na União Soviética, que fogem para a OTAN com medo da Rússia. Fogem para a OTAN com medo da Rússia. Não é que querem que eles entrem. Ao contrário, dificultaram de todo jeito para a Ucrânia entrar. Obviamente que podem ter dificultado para justamente jogar a Rússia nessa situação de guerra de procuração. E isso eu não vou entrar no mérito se foi essa a motivação deles ou não, né? Mas a Ucrânia queria entrar há muito tempo e foi negado, né? Foi negado várias vezes ela entrar, né? Obviamente que poderia ter esse interesse, pode ser que tenha um interesse obscuro nisso. Eu mantenho que todas as guerras entre governos são ilegítimas. As pessoas podem participar se elas quiserem, mas a maioria das pessoas estão sendo usadas. Esses políticos dizem, como Biden disse que ia destruir, prender, fazer acontecer com Maduro, depois ficou beijando ele. Jair Bolsonaro disse que ia prender, mandar um cabo em um soldado, depois ficou beijando e tomando vinho de noite e fazendo sei lá mais o que na cama lá de Toffoli. Essas pessoas eles têm uma honra menor do que um travesti de cadeia. Político, como é homem, menino é menino, macaco é macaco e político é político, não é isso? Isso aí são vagabundos. Os caras fazem qualquer coisa. São pessoas... leia Hayek é o caminho da servidão. Tipo assim, qualquer coisa que sai da boca desse cara vale menos do que nada. Então, tipo assim, eu não acredito que a vida de ninguém vale uma guerra. Zelensky é um assassino. Qualquer um que impeça pessoas a sair do país é um assassino, um país em guerra. Pessoas vão morrer por causa desse governo. A Rússia tem mentiras. Eles estão fazendo também. Existe uma guerra. Uma das camadas da guerra é inteligência contra inteligência. Você vender a sua versão e você desmoralizar o adversário. Quem está ganhando aqui essa guerra é exatamente os Estados Unidos, os globalistas. Mas quem está na China, quem está na Índia, não está comendo essa pilha, não. O cara na Índia, os governantes disseram, não temos nada a ver com isso, a gente não vai deixar de fazer comércio com ninguém. O indiano não vai pagar 1% mais na comida dele por causa dessa guerra. Não temos nada a ver com isso, não é isso? Isso não é problema nosso. E é exatamente isso que os países independentes, que não tem nada a ver com isso, vão dizer, olha, meu irmão, não é problema meu. Não é problema meu.